Oi, gente, boa tarde. Nossa aula de hoje vai ser de geografia e o nosso assunto é sobre o trânsito. Nós vamos fazer uma atividade no livro integrado e também uma atividade no caderno. Aprendendo a andar pelas ruas. Nas ruas da cidade é muito comum nós vermos a movimentação de pessoas e veículos. Então, a esse movimento nós chamamos de trânsito. Quer dizer então que trânsito é a circulação de veículos e de pedestres que existe nas vias públicas, que podem ser as ruas, avenidas ou as estradas. Para que tenhamos mais segurança, existem as regras de trânsito. E para que elas servem? Servem para organizar e coordenar a movimentação das pessoas e dos veículos, estabelecendo os sinais e as leis de trânsito. Nessa imagem, você observa que os pedestres estão atravessando as ruas nas faixas de segurança e também devem estar atentos aos semáforos. Essa foto é da cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. Entre os sinais, alguns são bem conhecidos por nós, como por exemplo, essas faixas no chão são chamadas de quê? São chamadas de faixas de pedestre. Tem também os semáforos para veículos, tem os semáforos para pedestre e tem as placas de sinalização. Os semáforos de veículos, eles exibem 3 cores e para cada cor tem um significado. Então, primeiro nós temos aí a cor verde, que significa prossiga, siga, vá em frente. Depois nós temos o amarelo, que significa atenção, aguarde, espere. E o vermelho, pare. Já os semáforos para pedestre têm apenas 2 cores. Os pedestres são as pessoas que andam a pé, tá? Então nós temos o vermelho, que significa pare, e o verde, prossiga. Nessa foto você está observando mãe e filho atravessam a rua com segurança na Concórdia Santa Catarina, porque eles estão atravessando a rua na faixa de pedestre. Os motoristas e os pedestres, em geral, eles estão acostumados com as sinalizações espalhadas pelas cidades. Ao olhá-las rapidamente, eles já sabem o que precisa ser feito. Outro elemento comum também são os agentes de trânsito, os guardas. Eles orientam os pedestres e os motoristas quando um semáforo não funciona. E além de multar aqueles que comprometem a segurança no trânsito por cometer infrações. Não apenas os adultos devem se preocupar com as regras de trânsito. Todas as crianças precisam ter atenção ao circular pelas ruas, tomando alguns cuidados, não é? Exemplo, sempre usar o cinto de segurança, nunca colocar os braços e a cabeça para fora das janelas, sempre andar pela calçada, nunca andar correndo, atravessar sempre a rua na faixa de pedestre, observar os semáforos tanto de veículos como de pedestres, olhar à direita, à esquerda antes de atravessar a rua, nunca descer do ônibus e trens que estejam em movimento. E além disso, lembrando que as crianças que têm 7 anos de idade só podem andar nos carros em cadeirinhas de segurança, certo? Então, atenção para os papais que têm carro. Se você tiver até 7 anos, tem que andar no banco de trás, na cadeirinha, certo? Não pode esquecer. Vamos para a atividade no livro. Como é o movimento de veículos na rua onde você mora? É movimentado? É calmo? É agitado? É tranquilo? Número 1. Assinale com X os elementos da paisagem que você observa no trajeto de sua moradia até a escola. Então, o que é que você costuma ver? Se tem faixas de pedestres, se tem semáforo de veículos,
se tem árvores, placas de sinalização, se tem banco, corpo de bombeiros. Então, tudo que tiver, você vai marcando um X. Você vai pesquisar e vai escrever o significado de algumas placas, certo? Algumas você já sabe, né? Toda vez que tem uma placa que tiver com um traço riscado no meio, você sabe que é proibido fazer alguma coisa, tá? Então você vai olhar o desenho e vai pesquisar na internet o significado de cada uma placa dessa, certo? Depois, você vai escrever duas regras de trânsito que as pessoas devem observar ao andar pela rua. O que você acha que nós devemos fazer quando estamos andando na rua? Qual das regras é muito importante? Então, você vai escrever duas. A atividade no caderno. O que significam as cores do semáforo? Aí você vai relacionar. Então, A, verde, B, amarelo, C, vermelho. E do lado você tem sinal fechado, pare, aguarde, sinal aberto, siga em frente, atenção, fique onde está. Você pode também desenhar e pintar o semáforo, certo? No segundo, pinte o semáforo de veículos e o sinal de pedestre na ordem certa das cores. Aí você vai desenhar e pintar nas cores corretas. Terceiro, para atravessar a rua quando não há sinal de pedestre ou faixa é importante passar correndo em disparada, olhar para a direita e para a esquerda antes de atravessar, passar entre os carros em movimento. O quarto, você vai escrever C para certo, atitudes corretas, e E para errado, atitudes erradas ou atitudes inadequadas. Devemos atravessar as ruas distraidamente. Devemos atravessar a rua sobre a faixa de pedestre. Os carros podem parar sobre a faixa de pedestre. Devemos andar no meio das ruas e avenidas. Devemos andar na calçada longe dos automóveis. O semáforo, ele deve ser respeitado por pedestres e motoristas. Podemos brincar e jogar bola no meio das ruas e avenidas. Pronto, terminamos a nossa atividade. Respondam com bastante atenção. Bom estudo. Fiquem com Deus.